Convoco o secretário vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Dr. Elton, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo, vereador Renato Santiago, vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereadora Amélia Naomi, vereador Fernando Petiti, vereador Roberto Deleven, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador Walter Hayashi, vereador Robertinho da Padaria. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, em termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspendemos a sessão para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, quero cumprimentar a presença aqui no plenário do Dr. Luiz Antônio, médico, ex-vice-prefeito, todo o pessoal do sindicato na galeria, sejam bem-vindos. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem já de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos processos 8105/21, 11231/21, 11250/21, 12737/21, 12738/21. Solicito a inclusão para leitura processo 1325/22, processo 1330/22, processo 1352/22, processo 1355/22, processo 1356/22, 1357/22, processo 1361/22, processo 1362/22. E ainda, presidente, solicito a inclusão para votação da tramitação do substitutivo e da emenda protocolados fora do prazo e leitura. Substitutivo número 2, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 11231/2021. Emenda número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo número 12453/2021. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, já arrumei. Cumprimento aqui os servidores públicos. Você me corta, presidente? Cumprimentar os servidores que estão na galeria, Dr. Luiz Antônio, nosso ex-vice-prefeito, pela sua presença. De maneira especial, cumprimentar o vereador Leleco, lá de Ilhabela, nosso amigo da Ilhabela, nos visitando aqui hoje. Seja bem-vindo, vereador, a esta casa. Vereador do Democratas, que hoje é a União Brasil, né? Acho que já formalizou aí a união dos dois partidos. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, então, vereador Leleco. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Quero cumprimentar os servidores. Eles não estão escutando lá, tá? Então tem que verificar. O técnico está indo ver. O técnico está indo aí para ver se arruma. Não adianta. Gente, senhor presidente, eu gostaria de pedir
que você pudesse receber o Sindicato dos Servidores hoje, para falar com os vereadores. Então, um requerimento verbal para receber o Sindicato dos Servidores. Eles estão com um pleito sério, que é o gatilho integral já. Infelizmente, a demora do prefeito para pagar o que é direito, né? Para reforma da Previdência é rápido, né? Vem numa sessão e é votada na outra, mas para pagar, para tirar é rápido, agora para pagar é uma demora. Então, eu gostaria, senhor presidente, que recebesse o sindicato hoje dos servidores. Vereadora, só para ficar bem claro, eu já tenho uma agenda com o sindicato para o dia 8, inclusive falei na rádio, eu já tenho uma agenda com eles no dia 8. Eles sabem disso, o Lano Brito está aqui da rádio, está aqui, está vendo. Eu já tenho uma agenda com eles para o dia 8. Então, ele gostaria de conversar com todos os vereadores. Não é possível, então, senhor vereador, presidente? por minuto, eu hoje não posso ficar aqui. Se os vereadores quiserem receber alguém aqui, para mim não tem problema nenhum. Acabando a sessão, eu tenho compromisso. Agora eu tenho uma agenda com eles no dia 8. Aí você tem que falar com os colegas vereadores. Daqui a 2 semanas, mas é urgente. Não, você tem que falar com eles. Eu não posso receber hoje, vereador. Dia 8 eu já marquei com eles. Eu gostaria que os vereadores, então, se pudessem receber. Se alguém puder recebê-los, fique à vontade, a casa está aqui à disposição. Porque o caso é urgente, é um caso que tem demorado o prefeito atender os servidores, né? Como eu falei, para retirar o dinheiro é rápido, para retirar os direitos é rápido, né? Apresenta o projeto numa semana, na semana seguinte é votado. Agora, um direito que é dos servidores, que é o gatilho, que é lei, desde 93 é essa demora, é a gente ter que ficar pedindo, fazendo manifestação, enfim, mas é por isso que os sindicatos de servidores gostariam de conversar com os vereadores nessa noite. Okay. Para a palavra o vereador doutor Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu não podia deixar de vir aqui no microfone, primeiro para saudar os servidores que estão aqui presentes na casa. Queria também saudar o vereador Leleco. Recentemente eu estive ali na Ilhabela, né? Deus abençoe no seu trabalho lá. A gente tem acompanhado também o que está sendo feito por lá. Mas eu não podia deixar, né, de dizer algumas palavras, né, ao nosso ex-vice-prefeito, doutor Luiz Antônio. Eu não conversei isso com você, mas eu não sei se você se lembra de um momento que eu estive ali trabalhando no Hospital Municipal e a gente foi conversar um pouco sobre política. Isso também ajudou a me orientar, inclusive, na vinda hoje e no fato de eu estar hoje aqui no Legislativo, né? Foi uma época muito importante. Eu me lembro muito bem dos momentos onde eu pude aprender junto com você ali, né, me ensinando em cirurgia. Então, a gente esteve trabalhando junto ali no Hospital Municipal, crianças com aquelas alterações de malformações em membros inferiores. Então, quanta coisa eu pude aprender e como eu vi o quanto o senhor é zeloso para o cuidado com aquelas crianças. Então, eu honro a sua vida, tá bom? Digo para você que a sua história também ajudou a escrever a minha. Então, Deus abençoe você por tudo aquilo que você exerceu na cidade e que você continue servindo as pessoas, assim como com esse tanto carinho que você tem feito, principalmente a essas crianças que têm malformações e que precisam tanto da nossa assistência. Então, Deus abençoe você e parabéns. Obrigado por você estar aqui com a gente esta noite. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos servidores aqui presentes. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Que precisarem, podem contar conosco e com todos os da casa. Presidente, gostaria de dar o meu boa tarde ao querido vereador Leleco, né? Leleco, um grande amigo de Ilhabela, cunhado da nossa querida atleta olímpica Pamela Rosa, né? Nossa multicampeã Pamela Rosa. Leleco, a casa está sempre aberta para você também e que você continue cuidando bem de Ilhabela como tem feito nesse mandato. E, presidente, infelizmente, uma notícia triste, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nosso querido Gino, lá do Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, há mais de 40 anos, um dos primeiros sócios lá do Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, faleceu ontem, um grande amigo, 82 anos, e vai deixar muita saudade. Então, os nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido verbal
para alterar o rito de urgência do projeto 3/2022 para o rito ordinário do projeto de lei complementar, que é o que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social dos servidores municipais ocupantes de cargo e provimento efetivo e da outras providências. Então, porque senão, se permanecer esse rito, o nosso prazo de emenda acabará na quinta-feira, às 18 horas. Como essa casa votou o projeto VaptVupt, pode ser que na próxima quinta-feira seja votado esse projeto. Foi por isso que a vereadora Juliana Fraga fez esse pedido para receber o sindicato. Então, eu aqui reitero essa questão do rito do pedido. E quero registrar, e quero que vai passando aqui, por favor, a minha apresentação de 1 minuto, quero registrar aqui e cumprimentar em nome de todos os servidores do sindicato, a Jéssica, o Zetão, a Zelita, a Betinha, o Edmilson, Valdemir, está aqui vários companheiros Doralice, na pessoa desse senhor aqui esqueci o nome, fui na casa dele, procurei ele muito lá no Campo dos Alemães, ele não tem celular, um aposentado. E, por favor, põe a apresentação, porque na apresentação, porque eles são da regional, SSM. E aqui, por favor, aqui todo o apoio à luta dos servidores. A semana passada, hoje, fizeram a manifestação pelo gatilho e pela reposição salarial e melhores condições de trabalho. Por favor, passe. E olha aqui, esse cartaz, porque eles estão fazendo cestas para aqueles servidores aposentados que hoje passam fome. Pode passar? E foi, infelizmente, no dia 14, no dia 21 de fevereiro de 2 anos atrás, que foi aprovado o confisco da pior reforma da Previdência. Se for nesse mesmo ritmo, se o presidente não mudar, vai ser no aniversário da reforma da Previdência, nós vamos estar votando a segunda reforma agora da Previdência. Então, todo o nosso apoio à luta de vocês, continuem firme, e é a pior reforma da Previdência, porque tirou de quem não precisava, que é aqueles que ganham menos de R$3.000, que é a grande maioria dos servidores. 60% dos servidores públicos ganham menos que R$3.000 e hoje passam necessidade. Então, Doralice, quero em nome de você cumprimentar todos os companheiros que estão aí nessa luta importante. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria só avisar o sindicato e todos os servidores, no qual eu tenho o maior respeito, porque também fui servidora e sei quanto é o trabalho árduo de vocês. Sei quanto vocês sofreram com essa pandemia, que vocês estão sofrendo debaixo de sol, de chuva aí, para deixar essa cidade linda. Eu quero falar que todas as manifestações que eu recebi por mensagem de WhatsApp, por e-mail, tudo eu encaminhei para o governo. E que vocês, como devem saber, que nós, quanto vereadores, podemos solicitar para o governo para que faça essa reposição salarial. Mas, infelizmente, não tem nenhum valor legal da gente fazer um projeto de lei aqui, porque isso tem que partir pelo Executivo. Mas, se esse projeto de lei que nós estamos enviando todas quanto é manifestação de vocês, nós estamos enviando, eu estou enviando para o Executivo, para que ele reveja isso, para que ele estude esse problema que está tendo com o funcionário, que realmente os preços estão estratosféricos, que pelo menos analise e vê a possibilidade que não seja reposição total, que seja uma parcial, mas que faça alguma coisa para acudir o servidor nessa hora. E quero falar também do meu compromisso, que chegando esse projeto aqui, com o maior prazer, voto a favor. Mas, infelizmente, tem que partir do Executivo. Estou aguardando a manifestação dele. Só, então, respondendo à vereadora Amélia, esse projeto, no caso da reforma da Previdência,
ele é uma adequação da Constituição Federal. Então, por isso que está em rito de urgência. Tem prazo para aprovação. Peço ao vereador José Luiz que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 1084/2022. Projeto de lei número 15/2022. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Dispõe sobre a cessão de vagas de estacionamentos a veículos oficiais em estabelecimentos públicos e privados, comerciais, industriais, de saúde, educacionais e sociais do município. Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1094/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2022. Autorias, vereadores Dr. Elton e Renato Santiago. Concede a medalha Mérito Educacional professor Everardo Miranda Passos à Igreja da Cidade, por ser mantenedora da Faculdade Cristã da cidade. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1206/2022, projeto de lei número 16/2022. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 8 do loteamento 7 Parque de Rua Anderson Albergoni. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1207/2022, projeto de lei número 17/2022. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 11 do loteamento 7 Parque de Rua Esperança Boaventura da Silva. Irmã Helena Maria da Assunção. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, dia 8 de março de 2022. Processo número 1252/2022, projeto de lei número 18/2022. Autoria, vereador Lino Bispo. Dispõe sobre a proibição da exigência da apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1258/2022, projeto de lei número 19/2022. Autoria, vereador Dr. Elton. Autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a colocar grades de proteção nas passarelas e viadutos do município e da outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1264/2022, projeto de lei número 20/2022. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Denomina a Rua 17 do loteamento Terras Alfa, no município de São José dos Campos, de Rua Maria Aparecida dos Reis. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1300/2022, projeto de decreto legislativo número 4/2022. Autorias, vereador Lino Bispo e vereador Marcelo Garcia.
concede o título de cidadão joseense ao senhor Tarciso Gomes de Freitas. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1301/2022, projeto de lei número 21/2022, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a apoiar as cooperativas quanto ao desenvolvimento do aplicativo de transporte próprio. Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1308/2022, projeto de lei número 22/2022. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a instituir pontos de coleta e descartes de resíduos têxteis e da outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1323/2022, projeto de decreto legislativo número 5/2022. Autoria, mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de São José dos Campos a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de servidor municipal. Comissões de Justiça e Economia. Rito urgente, término do prazo para emendas, 24 de fevereiro de 2022. Processo número 1325/2022, projeto de lei número 23/2022. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Dispõe sobre a denominação da Rua 1, no loteamento Terras Alfa, no bairro Urbanova de Maria Rita de Barros Balbuino. Comissões de Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1330/2022, projeto de lei número 24/2022. Autoria, vereador Fernando Petiti. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia Municipal do Psicólogo. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1352/2022, projeto de lei número 25/2022. Autoria, vereadora Dulce Rita. Institui no calendário oficial do município de São José dos Campos a campanha de conscientização Fevereiro Roxo, a ser realizada anualmente no mês referido e da outras providências. Comissões de Justiça, Economia, Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1355/2022, projeto de lei número 26/2022. A autoria, vereadora Dulce Rita. Institui a Semana Municipal de Construção Civil e da outras providências. Comissões de Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Processo número 1356/2022, projeto de lei número 27/2022, autoria do Poder Executivo. Cria e institui o ponto rural no município de São José dos Campos. Comissões de Justiça e Economia. Rito urgente, término do prazo para emendas, 24 de fevereiro de 2022. Processo número 1357/2022, projeto de lei complementar número 3/2022. Autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência Social dos servidores municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo e da outras providências. Comissões de Justiça e Economia, rito urgente, término do prazo para emendas, 24 de fevereiro de 2022.
Processo número 1361/2022, projeto de resolução número 1/2022. Autoria, mesa diretora, altera os dispositivos e anexo na resolução número 4 de julho de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa e de assessoramento parlamentar da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de cargos em comissão e funções gratificadas e da outras providências. Comissões de Justiça e Economia, rito urgente, término do prazo para emendas, 24 de fevereiro de 2022. Processo número 1362/2022, projeto de lei número 28/2022. Autoria, mesa diretora, extingue a gratificação criada pela lei número 2.973, de 26 de junho de 1985, fixa vencimentos e gratificações dos cargos e funções da Câmara Municipal. Dispõe sobre a fixação do valor da diária de que trata a Lei Complementar número 56, de 24 de junho de 1992, no âmbito da Câmara Municipal, e revoga as leis número 2.973, de 26 de junho de 1985, número 3.378, de 14 de setembro de 1988, e número 10.346, de 2 de julho de 2021. Comissões de Justiça e Economia, rito urgente, término do prazo para emendas, 24 de fevereiro de 2022. São esses os novos projetos, senhor presidente. Ficou, né? Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 67-2018. Projeto de Lei 1/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Retificando, então, aqui o processo, o número, retificando o número, é 67/2018. Então, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 3044/2018, projeto de lei 96/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 12491/2021, projeto de lei 598/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Faz a leitura agora, presidente. Leitura? Em votação, a tramitação do substitutivo número 2, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 11231
2021. Projeto de Lei 531/2021. De autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Substitutivo aprovado por unanimidade. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo número 12453/2021. Projeto de Lei 592/2021, autoria vereador Dr. José Cláudio. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Zé Luiz que faça a leitura de mais processos aí para a ciência dos vereadores. Senhor presidente, substituto número 1, substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 67/2018, projeto de lei número 1/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a dar preferência às vagas para aulas de natação e hidroginástica aos munícipes que possuem prescrição médica. Comissões de Justiça, Saúde e Esportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 3044/2018, projeto de lei número 96/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de pontos de coletas de pneus usados, inservíveis, nos estabelecimentos que comercializam pneus e dá outras providências. Comissões de Justiça, Economia, Meio Ambiente, rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 12491/2021, projeto de lei número 598/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Suprime o artigo 4 do projeto de lei número 598/2021, que proíbe a realização de tatuagem e a colocação de piercing com fins estéticos em animal. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. O rito é ordinário. Substitutivo número 2, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 11231/2021. Projeto de lei número 531/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a instituir o selo Amigo do Esporte. Comissões de Justiça, Economia e Esportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 8 de março de 2022. Emenda número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo número 12453/2021, projeto de lei número 592/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a criar o programa de prevenção ao câncer de pele, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental 1 e 2, na rede de ensino municipal do município e da outras providências. Comissões de Justiça, Educação e Saúde. O rito é ordinário. São estes os novos processos, senhor presidente. O novo diretor do fórum é o doutor Otávio Fenómeno. E quer fazer uma visita de cortesia aqui. Quem quer ser? Não sei. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio. Robertinho, o pai de um amigo nosso,
lá da tua região, pai do Danil, faleceu hoje. Queria pedir um minuto de silêncio para o seu Adair Francisco da Silva, pai do Danil, grande amigo meu parceiro, meu amigo, lá da região sul, lá da tua Danil, pai do Danil, seu Adair Francisco da Silva. Queria pedir um minuto de silêncio e pedir que Deus dê sentimentos e conforto para a família toda. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto Deleve. Ele quer marcar. Senhor presidente, com muito pesar que venho pedir um minuto de silêncio para a irmã da minha assessora, que trabalha no meu gabinete, a Elaine, a Vanessa Medeiro de Souza, que nos deixou da tarde de ontem, com apenas 40 anos, vítima das complicações do Covid-19. Vanessa deixará muita saudade eterna aos seus familiares e amigos. Então, que Deus conforte o coração da família. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o processo 5573-2020, projeto de lei 216-2020, autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. O vereador favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 3779-2021, projeto de lei 195-2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 12512-2021, projeto de lei 602-2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão. Em discussão, o processo número 12781-2021, projeto de lei complementar 20-2021, de autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, a vereadora Amélia. Boa tarde a todos e a todas. Por favor, a Câmara de São José vota o projeto que altera o Código de Edificações do município. Felício quer rebaixar o pé direito nas moradias populares e permitir prédio de 5 andares sem elevador. Eu fiz uma emenda, uma das emendas minha, vereadora Amélia Naomi, que fiz alterar o trecho do projeto, alvo de crítica aliás, estou lendo o tópico aqui da matéria do jornal O Vale, tá? Só para ficar claro, então, essas falas estão no jornal. Uma das emendas rejeitadas da vereadora Amélia visa alterar o trecho do projeto que é alvo de crítica da oposição, nossa crítica. Pela regra atual, o pé direito de todos os imóveis deve ser pelo menos de 2,60 m. Pela proposta do Felício, no caso de residência de interesse social, aqueles de família de baixa renda, poderá ser por 2,5 m. A emenda visa manter hoje o pé direito em 2,60 m, que foi barrada pela comissão. Eu vou depois mostrar a emenda. Então, eu pedi, fui lá num dos conjuntos da Zona Norte para mostrar
qual é a situação com o pé direito, como é morar num conjunto residencial de moradia popular. Então, está aqui, atualmente 2,60 m, né? Pode passar. Não, volta aqui, por favor. Essa pode passar. A próxima. Com o teto baixo, olha aqui. Nós estamos vendo que a pessoa está dormindo num beliche, né? Aliás, eu vi numa matéria, alguns anos atrás, que foi no Fantástico, e o Fantástico fez uma matéria sobre um cidadão que comprou um apartamento na MRV e ele tomava banho torto, porque ele era mais alto e o chuveiro, né, dava esse problema. Mas olha aqui, então, estamos falando aqui do pé direito, quando vai abaixar, ele é desconfortável, prejudica a ventilação e a sua qualidade térmica, sem contar com a sensação de esmagamento, que é isso que as pessoas relatam. O rebaixamento ainda tem um grande problema, reduz o valor do apartamento no mercado. Pode passar? Permitir o rebaixamento do pé direito nas moradias populares deixa o espaço, de novo, abafado, apertado, piorando a qualidade de vida. E sem falar o Covid, né? Pode passar. Aqui são as plantas, estão cada vez menores. Eu peguei aqui, estou no meu celular, com a metragem do apartamento lá do Jardim das Indústrias, que foi feito logo do lado do Limoeiro. Ele é do lado do Esplendor. Uma vez eu fui lá e ia tirar foto, porque os apartamentos da MRV no Limoeiro tem 47 metros quadrados e, às vezes, 49. Tem 2 tipos. Mas o lado do Limoeiro era muito maior do que esses apartamentos que a gente tem ali no Limoeiro, vendido para a classe baixa e que tem que fazer um financiamento para conseguir pagar. Pode passar, por favor? O projeto permite prédio, aliás, não é o projeto, é a emenda que eu vou explicar lá depois, é a minha última página. Então, a emenda vai permitir que os prédios de até 11 metros de altura, com 5 andares sem elevadores. Gente, vocês já imaginaram aquele povo carregando os móveis, né? Nos 4 andares já é um problema. Agora nós vamos ter 5 andares sem elevador, né? Isso é para precarizar. E eu pus aqui um pouco o carrinho e o deficiente, porque eu mandei esse projeto para uma rede de pessoas da cidade, né, que são técnicos, e eu mandei para a Débora, que é do CAL. E ela teve um retorno de uma arquiteta que disse que lá em Ribeirão Preto estão exigindo elevador independente de quantos pavimentos. Isso em Ribeirão Preto, para manter a qualidade, para manter toda a situação. Aliás, vou olhar aqui a Débora, o que ela me diz. Vou olhar aqui. Aqui. E tem uma outra questão. Eu pensei isso, também tem o problema da NR, que é as normas. As normas, hoje, têm toda uma preocupação, tanto do governo federal, como do governo estadual, uma NR, que é colocando a questão dos deficientes e também dos idosos. Pode passar? É um retrocesso. A cidade considerada a 4ª melhor para se viver, não pensa na acessibilidade ao permitir habitação de 5 andares sem elevador. Quer excluir o elevador. Tá? Olha aqui, esse é um exemplo. Pode passar. Esse aqui é um exemplo lá do MRV da região leste. Aqui tem 4 andares, olha aqui, sem elevador. Pode passar? Bom, 5 andares sem elevador e o teto rebaixado vai ser bom para quem?
Eu pedi para a minha assessoria, vou ler aqui, mas eu pedi para a minha assessoria mapear, mas isso de manhã, quando eu vim ao gabinete, todos os empreendimentos da MRV e separar quais eram os de padrão popular. Eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês hoje, mas eu, infelizmente, não consegui separar o que é de alto padrão, o que é popular. Mas são muitos empreendimentos, principalmente ali na região sul, né, que é os investimentos que eles fazem mais. Mas qualquer um aqui, ó, vereador, acessa lá, põe lá MRV e põe no mapa, vai ver para onde estão as obras. Então, aqui, a diminuição de 10 centímetros no pé direito dos apartamentos vai trazer economia de material, assim, vai aumentar os lucros das construtoras. Por um outro lado, trará prejuízo na qualidade de moradia e conforto aos moradores. Qual o benefício aos compradores que terão com a diminuição da área útil? Será que a construtora vai dar desconto, né, aos compradores? Porque, veja, os prédios hoje, de 4 andares, né, na medida em que você diminui, ele vai pôr 5 andares, qual é? Então, nós vamos ter quantos apartamentos a mais? É fácil, aqui tem um monte de vereador que faz conta. Então, nós vamos ter um lucro absurdo dessa empresa, um absurdo. Mas vamos lá, quero aqui a minha emenda, passa aí. A minha emenda é para manter os 2,60, como está na lei de zoneamento. Então, foi derrotada. E olha aqui o que escreveram para derrotar a minha emenda. Putz, estou sem óculos aqui. Para derrotar a minha emenda, eles colocaram o seguinte, que a minha emenda inviabilizaria conjuntos de unidades habitacionais de interesse social. Então, foi essa a justificativa da Comissão de Justiça para derrotar a minha emenda, que eu estou defendendo que a gente tenha o que está na lei de zoneamento, 2,60 m. Pode passar? Bom, aqui mesmo. Aqui, a comissão arquivou a minha emenda colocando essa questão e apresentou uma emenda. A Comissão de Justiça apresentou uma emenda dos 11 metros. Né? Eu queria aqui dizer aos vereadores, nós estamos votando aqui, dando de novo para essa empresa, né? Principalmente essa a empresa que eu já me referi aqui, que faz conjuntos habitacionais de moradias populares, nós estamos aqui deteriorando, né? Nós deveríamos estar fazendo como Ribeirão Preto, melhorando as qualidades, trabalhando a questão da ventilação, trabalhando a questão dos deficientes, os idosos. Tudo bem que todos os idosos têm que fazer ginástica, têm que andar, caminhar. Agora, imagina, entendeu? O idoso lá no 5º andar, porque, né, infelizmente, é isso que nós estamos vendendo aqui hoje. Né? Meu voto é contrário a esse projeto. Tenho certeza que tudo que foi discutido nas comissões, né, que passou pelos conselhos, não foi discutido de novo o que apareceu aqui. Como foi na lei de zoneamento lá atrás, no plano diretor. Né? Lembra lá atrás, quando se discutiu com todo mundo e depois veio as emendas, né? Agora, essa emenda veio na comissão e foi ontem. Eu quero dizer assim que estou indignada da gente estar votando essa redução para dar lucro para as empresas que estão ali, em vez de garantir qualidade de vida, em vez de estar fazendo moradia popular, né? Aliás, deveria estar investindo mais a prefeitura. Infelizmente, nós estamos aqui vendo essa situação sendo votada por todos os vereadores, por alguns vereadores, mas a comissão deveria refletir mais quando faz e toma essas decisões. Eu já vi muito aqui nessa casa ter processo de regularização. E depois que votava a regularização de 90 metros, depois eu chegava lá no final do processo todo, que ficava 3 meses, quando ia esticar mais 6 meses, o pessoal falava, não, a MRV não resolveu, e vai, estica para cá, estica para lá. Então, de novo, está aqui.
Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui 4 emendas, sendo que as emendas 1 e a 3 foram rejeitadas. 1 a 3, sendo que as emendas 1 a 3 foram rejeitadas pelas comissões. Então, portanto, em votação a emenda número 4. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. 2 votos contrários, senhor presidente. Com 2 votos contrários, portanto, a emenda número 4 está aprovada. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. 2 votos contrários, senhor presidente. 2 votos contrários, o processo está aprovado. Informo que ficam prejudicadas as votações dos processos 5573-2020, 3779-2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, em razão da ausência do mesmo na sessão de hoje, conforme a resolução 14 de 1989. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero pedir inclusão nos processos, inclusão para votação dos processos. Processo 1094/22 e também do processo 1323/2022. Processo 1361/2022 e processo 1362/2022. E a prorrogação da sessão por mais 90 minutos. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1323/2022. Projeto de decreto legislativo número 5/2022, de autoria da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulta os novos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. Então, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1094/2022. Projeto... 1361. Esse é o último aqui, tá? Esse é o último. Nós vamos para cá. Ah, tá. 1361. Em discussão, o processo número 1361/2022, projeto de resolução 1/2022, de autoria da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulta os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não havendo prazo de emenda, então, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1362/2022.
Projeto de Lei 28/2022, autoria da mesa diretora. Informo aos vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. Então, em votação. Peraí. Esse processo tem uma emenda. Então, em votação, a emenda número 1, de autoria da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Emenda número 1, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, processo número 1094/2022, projeto de decreto legislativo 3/2022, autoria do vereador Dr. Elton e Renato Santiago. Dr. Elton, inscrito para falar no processo. Com a palavra, encaminhamento de votação, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Um rápido encaminhamento de votação. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre esse encaminhamento, que trata-se de uma medalha de mérito educacional. Professor Everardo Miranda Passos tem como autoria este vereador e mais também de coautoria o vereador Renato Santiago. Essa medalha está sendo dirigida à Igreja da Cidade, né? Que é a mantenedora da Faculdade Cristã da cidade. Então, um rápido para conhecimento dos nobres vereadores, a Igreja da Cidade foi fundada em 1942 e ela tem avançado em questões do ramo educacional. Então, em 2013, a Igreja da Cidade acabou por inaugurar o Colégio Inspire, né? E depois disso, através do ensino e pesquisas, tendo atividades sociais, culturais, esportivas e espirituais, a igreja continuou avançando e em 2019 acabou promovendo a formação de um curso pela Faculdade Cristã da Cidade, que nasceu então com a excelência do ensino também cristão na formação do cidadão aqui em nossa cidade. E em 2019, né, com 12 pessoas trabalhando nisto, até o ano de 2021, passou, então, pela Comissão de Credenciamento e Autorização do MEC e passou com nota máxima para sua instalação, o conceito de valor número 5. Então, a gente quer parabenizar a igreja por essa formação, por estruturar também não só as questões cristãs, mas também de ensino na nossa cidade. Então, essa faculdade ela vem com a preocupação com valores cristãos e também princípios éticos importantes. Lá já está contando com os cursos de graduação em pedagogia, além disso, uma pós-graduação lato sensu em neurociência, inteligência emocional aplicados à educação, metodologias contemporâneas, práticas educativas inovadoras e práticas inovadoras de ensino para a juventude. Então, a gente vê o afinco da igreja quando a gente fala das questões de educação para a nossa cidade. Então, por meio disso, eu venho pedir, então, aos nobres vereadores que apoiem a entrega da medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos à Igreja da Cidade. Muito obrigado a todos. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Não havendo manifestação, em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Renato Santiago. Presidente, agradecer a todos os vereadores, doutor Elton, que fez essa homenagem, pude participar como coautor desse decreto legislativo. Na terça-feira também encaminhamos uma moção de apoio à faculdade que está começando seus trabalhos na cidade. A Igreja da Cidade é mantenedora, né, de um complexo educacional agora, que envolve também o Colégio Inspire, como muito bem o doutor colocou, de onde eu sou
professor desde a sua fundação, desde 2014, já são 8 para 9 anos participando daquele processo educacional que acontece na Igreja da Cidade. Não tenho dúvida que agora, com a Faculdade Cristã da Cidade, nós teremos mais uma ferramenta de ensino. Então, doutor, parabéns, é uma honra estar junto com o senhor nessa homenagem, e não tenho dúvida alguma que será mais um grande sucesso dentre todos que a Igreja sempre se propõe a fazer. Parabéns, obrigado a todos os colegas vereadores que votaram positivamente nessa homenagem. Só para deixar registrado, então, a fala hoje do expediente, vereador doutor José Cláudio e vereador José Luiz abriu mão da fala do grande expediente. Passaremos agora, então, um minuto de silêncio a pedido do vereador Renato Santiago, doutor José Cláudio e Roberto do Eleve, pelo passamento do senhor Gino, Adair Francisco da Silva e Vanessa Medeiros de Souza. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.